Olá, pessoal. Meu nome é Lucas Marques, eu sou um dos arquitetos da equipe do Mapa. Queria, primeiramente, agradecer o convite aí para participar no evento, para gravar essa palestra. Agradecer principalmente o Vicente aí, que estendeu o convite para nós. Também o Oswaldo, que está aqui comigo, que está fazendo essa gravação. As entidades aí que, né, patrocinam o evento, o CAU Santa Catarina, a Asbeia, a ABEA e o IAB. Então, para mim e para todos nós aqui é um prazer, né, participar desse tipo de evento, poder ter a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho. Eu preparei aqui para vocês uma apresentação que fala brevemente, assim, de quem nós somos em linhas gerais, mas ela é um pouco diferente, assim, do que normalmente talvez a gente fale nesse tipo de evento. Ela tem um enfoque um pouco diferente num assunto específico que é um grande interesse nosso aqui dentro do escritório, que é a questão da tecnologia, mais especificamente da pré-fabricação em diversas áreas, e de que forma a gente incorpora isso no nosso processo de projeto e de que forma a gente pensa isso aqui do escritório e, de certa forma, investiga e também aprende sobre o assunto. Tá? Então, vou compartilhar com vocês já a apresentação. Então, assim como o título dessa apresentação, a gente tem essa expressão que é Ways of Prefabbing, né? Isso é uma espécie de neologismo, digamos assim, que nós inventamos aqui dentro, que assim, mais ou menos traduzido para o português, seria caminhos da pré-fabricação, né? Mas a gente pega o prefab e a gente adiciona o gerúndio, no inglês, o ing, para implicar uma certa continuidade desse processo, que não é uma coisa estanque, e que sim é parte de uma investigação e de um processo que leva em conta outras coisas além da tecnologia, tá? Mas eu vou mostrar um pouquinho mais sobre esse assunto adiante. Primeiro, uma breve introdução de quem nós somos, né? Nós somos um estúdio criativo, cujo campo de ação é a arquitetura. A gente gosta de nos denominar dessa forma, assim, porque a gente teve a oportunidade, tem a sorte de ter interesses que saem um pouco fora da esfera da arquitetura, embora esse seja o nosso enfoque principal, mas a gente já trabalhou com tipografia, a gente gosta muito de se envolver com o ensino, muitos dos sócios diretores aqui já trabalharam ou trabalham com ensino, lecionam, então a gente também gosta de se envolver com outras fachadas, assim, da comunicação ou do campo maior da arquitetura, né? Então, esse somos nós. Essa foto, felizmente, está um pouquinho desatualizada, nem todos que fazem parte aí da equipe estão presentes. Hoje nós somos, eu acho que 35. O escritório ele surge de uma parceria entre dois grupos, um aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, e outro em Montevidéu. Então, desde o início, assim, já teve equipe separada entre dois países. Hoje nós temos membros em outras localizações aqui dentro do Brasil, na Argentina, temos um dos sócios em Berlim, então é uma equipe que ela está espalhada e já cresceu mais do que, né, do que as pessoas que estão aqui nessa foto. Aqui fala um pouco, então, desse gerúndio, voltando um pouco, que é o prefabbing, né? Explicando esse gerúndio, não, esse neologismo, né? Que é um verbo no gerúndio e que ele expressa um tempo de ação, não? Então, a gente pegou a palavra prefab, que significa pré-fabricação, e aplicou essa, digamos, jogada linguística para se referir, né, ao que a gente chama, ou autodenomina, nossa atitude em relação a tecnologia que pretende ser assim não uma fetichização da tecnologia, não um fim em si mesmo, mas algo que possa de fato servir ao que a gente já tem como valores da nossa arquitetura, que é assim a sensibilidade ao contexto, o cuidado com a paisagem, a sustentabilidade. Então é uma forma mais, digamos, sensível, um pouco mais humana, carinhosa até, ou né, menos fria de olhar para a tecnologia, ou a tecnologia assim atualizada, de uma forma que ela possa de fato servir assim a um objetivo mais humano e não robótico, não? Então, assim, a nossa pretensão é essa. Isso muito antes de eu estar aqui, sempre foi uma linha de investigação e de prática do escritório, a questão da pré-fabricação, e ao longo de
vários projetos, exemplos ao longo dos anos. Isso foi sendo aplicado em diferentes contextos e é disso que eu quero principalmente falar com vocês hoje. Isso aqui é só para ilustrar, assim, que esse campo expandido, digamos, que a gente chama, né, outras atividades além do projeto em si, que a gente promove ou participa, não? Então, isso é uma sequência, por exemplo, de conversas lá na nossa sede em Montevidéu, que a gente fazia e gostaria de retomar, que se chamava Pororó, em que nós chamávamos não só arquitetos, mas artistas ou membros da cena cultural, para ter uma conversa extremamente informal, no espaço do escritório mesmo, sobre o trabalho deles, ter uma reflexão conjunta de que forma esse trabalho pode ou não fazer parte da arquitetura, e foi através desses vários, isso e também workshops que a gente fez dentro de universidades, o fato, como eu mencionei, né, dos diretores aqui muito selecionarem, a gente foi criando quase que essa atividade paralela ao projeto arquitetônico, que foi ganhando mais importância, que a gente foi curtindo mais fazer, não? Então, em determinado momento, em 2018, a gente se teve uma ideia assim de quem sabe a gente dar um nome para isso, não? Em vez de para a gente poder ter uma identidade disso, poder se organizar melhor para fazer efetivamente essas coisas que saem um pouco fora do ramo da arquitetura. Então, nós criamos uma espécie de entidade paralela ao escritório que se chama INST. Inclusive, convido todos a visitar o site, tem bastante material lá. Pode ser acessado através do site do mapa mesmo, ou o site dedicado ao INST que eu passo no final da palestra. E desde 2018 a gente vem, então, promovendo alguns projetos paralelos, mais de cunho cultural, e é um deles, que é o Ways of Prefabbing, que também dá o nome dessa palestra, que eu vou falar mais. Aqui é só uma citação que eu acho que, de forma poética, assim, resume um pouco dessa atitude do José Ortega y Gasset, que é o homem veio interpor entre ele e a natureza uma área de pura criação técnica, tão densa e profunda que se tornou uma sobrenatureza. Está irremediavelmente apegado a isso e inserido ali como um homem primitivo em seu ambiente natural. Ou seja, a ideia é que a tecnologia ela é uma entidade que tem, assim, ela existe ontologicamente, não? Ela não está separada conceitualmente da natureza e ela pode ser estudada como uma forma inseparável, assim, da existência humana. Então, assim, eu dividi essa apresentação em concreto, aço e madeira, tá? Para ilustrar, assim, bem didaticamente, assim, os três principais tecnologias que a gente vem desenvolvendo projetos em pré-fabricação, começando, então, pelo concreto. Vou falar primeiro de um projeto que é a sede administrativa do CREA, em Campina Grande, na Paraíba. Tá? Esse projeto ele nasce de um concurso público. Ele foi desenvolvido desde o início com essa parceria entre as equipes aqui do Brasil e do Uruguai. O concurso aliás, a execução da obra é de 2012, o concurso é de um pouco antes, e foi desde o início, assim, do desenvolvimento do projeto como projeto de concurso, a prerrogativa do uso do concreto. Inicialmente, de concreto pré-fabricado para toda a estrutura. Depois eu vou mostrar que, enfim, por questões de execução, acabou que só esses elementos que vocês estão vendo aqui, que são os brises de concreto e os elementos de fixação metálicos, que efetivamente foram feitos pré-fabricados. Enfim, a estrutura do edifício em si acabou sendo em concreto em loco, embora a gente tivesse inicialmente pensado no concreto pré-fabricado. Tá? Isso é uma sede administrativa do CREA, então é um edifício para um órgão público. Ele tem uma condição urbana assim, um pouco fora da comum, porque ele é um edifício público, mas ele está num bairro residencial de baixíssima densidade, assim, né, e baixíssima altura. Então, buscar esses alinhamentos com a rua, especificamente como interagir com essa esquina em que ele está, sempre foi importante, né? Então, embora ele tenha que ter essa escala de um edifício que ele não só representa um órgão público, como ele é semi-público, não que ele tenha essa entrada do público, ele está num bairro assim mais pacato, residencial, com uma escala um pouco diferente assim, né,
de uma centralidade, não? Então, eu acho que principalmente o artifício projetual aqui para estabelecer essa relação é esse térreo aberto, essa esquina com esse espelho d'água, o brise em si como ferramenta de filtro e transição visual e também de filtragem, né, de calor, pela questão do clima tropical, ele também ganha essa importância porque ele estabelece essa dicotomia, esse diálogo entre o interno e o externo, que é muito importante por ser essa situação um pouco diferente, não? Mas, como eu disse, o edifício é todo em estrutura de concreto, com esses elementos pré-fabricados externamente, ele ocorre em volta dessa espécie de pátio interno. É um edifício, assim, relativamente simples em solução, porque ele é todo modulado, pensando também, aí como a tecnologia vem informando também o processo de desenho e projeto, né, pensando nos vãos do concreto, no que era, assim, disponível e viável para um projeto dessa escala. Eu acho que essa fotografia eu gosto muito, Leonardo Finotti, que mostra bem assim a relação contextual com o bairro, né, com o contexto local, e que a ideia era, assim, de alguma forma, né, criar essa não barreira, ou transparência, né, essa semi-transparência entre o externo e o interno, e que não fosse uma coisa, né, que pela natureza pública desse edifício, não criasse essa noção de imposição, ou de fechamento, ou de, né, obscurantismo. Aí aqui entra, então, na coisa do Ways of Prefabbing, que esse trabalho, na verdade, o Ways of Prefabbing, não só é um gerúndio para essa ideia, como virou um dos primeiros trabalhos que a gente fez aí com essa entidade paralela, que é o INST, né? Inclusive, convido todos a ver esse trabalho, porque ele está disponível para acesso e download gratuitamente, tá? É uma série de livretos que a gente ainda pretende fazer mais do que os 4 que nós fizemos até o momento, em que cada um deles revisita um dos projetos do escritório, nosso próprio, mas pelo ponto de vista da tecnologia. Ou seja, quase que nós mesmos olhando para trás para o projeto e enxergando de que forma a tecnologia impactou a qualidade daquele projeto, de que forma ela fez parte do processo de projeto, mas mais do que isso, o que mais nós podemos aprender sobre isso e que talvez nós não tenhamos pensado na época que nós estávamos desenvolvendo o projeto, né? E colocar isso de uma forma tanto gráfica quanto textual, que fosse assim lúdica, divertida, que pudesse ser facilmente compartilhada. Nossa ideia é que, sim, um professor pudesse utilizar isso em aula, que não fosse um material chato ou denso, e que a pessoa pudesse, assim, compartilhar um pouco da nossa experiência, mas de uma maneira acessível, tanto sobre aquele projeto, mas mais do que isso, sobre a tecnologia que aquele projeto versa. Que nesse caso é o concreto e, mais além do que isso, o concreto pré-fabricado. Então, esse capítulo, né, ou essa edição do livreto foi a primeira que a gente desenvolveu, fala sobre esse projeto do CREA Paraíba, e a gente adotou como figura assim conceitual do livro de indo às diversas escalas, tanto do concreto quanto dos brises pré-fabricados. Então a gente começa desde a escala das reações. Então, muito do que vocês estão vendo aqui é coisas que nós aprendemos depois, ao revisitar esse assunto, né? Nenhum de nós aqui era especialista nas reações químicas que acontecem para o concreto se solidificar, mas ao revisitar a gente quis trazer esse conhecimento para nós mesmos e para as outras pessoas. Então, a gente chama da escala das reações. Então, aqui vocês estão vendo uma explicação extremamente resumida de o que acontece no processo de cura do concreto. A escala do brise, então aqui a gente entra no concreto sendo despejado nas formas metálicas, que tipo de armação a gente utilizou, como funciona esse processo. Aqui a gente já chega na escala do que a gente chama dos corpos, ou seja, a escala arquitetônica do brise montado, o que tamanho tem esses espaçamentos. A gente faz essa brincadeira de botar diversos objetos em escala aqui, um cachorro, um guarda-chuva, um aviãozinho de papel para demonstrar a escala entre esse elemento, o interno e o externo, né? E vários objetos e uma figura humana.
a escala das manobras, que é nada mais que o processo de montagem, ou seja, como foram levadas essas placas pré-fabricadas para lá, de que forma elas foram içadas, de que forma elas foram colocadas nos suportes metálicos também pré-fabricados. A escala das relações, que era um pouco mais subjetiva ou mais arquitetônica, que é o efeito que a gente pretendia, esse visual psicológico entre interno e externo, o do sistema de partes, ou seja, o que isso significa em termos de, objetivamente, assim, isso que, né, esse tipo de controle justamente é o que a prefabricação ou a industrialização permite, né? Tu ter um controle muito preciso de quais são os componentes do sistema construtivo, e é por isso que a gente consegue dispor eles aqui graficamente com tanta precisão, né? Tem um nome de cada um dos tipos de brise, com as suas dimensões, os suportes metálicos. O sistema de construção em si, então, como que interage essa fachada, interage com a estrutura in loco que está por trás, não? Então, uma superestrutura que está afixada a essa concretagem in loco. E a escala do espaço público, aí fala um pouco isso que eu mencionei, assim, dos alinhamentos. A gente aqui está vendo umas fachadas, assim, pegando a esquina, mostrando como a gente buscou não competir em termos de altura, em termos de relações com os vizinhos, com, assim, o contexto do bairro. E a escala do trópico, que a gente chama, que é assim, bom, em termos ambientais, em termos de conforto térmico, né? O que se teve que levar em consideração quando estava fazendo isso, e o que retroativamente a gente pode se dar conta que talvez deveria ter sido pensado, né? Então, essa questão climática, né? Campina Grande é extremamente importante do conforto, então o brise também vem como um elemento, evidentemente, de resolução dessa questão. E a escala do satélite, que seria a última que a gente faz essa brincadeira, mas que é para ilustrar como esse foi um projeto que, desde o início, ele foi feito por uma equipe que estava dividida entre duas cidades, das duas cidades, né, no sul do Brasil, ou no sul da Terra, no sul do continente sul-americano, fazendo um projeto para uma cidade, né, no nordeste do Brasil, em que diversas equipes que também estavam em outros lugares tiveram que ser coordenadas. Então, assim, a escala de tecnologia, ela entra também no processo de projeto através da telecomunicação também, né? Não é só uma coisa que a gente pode pode refletir assim no campo da construção civil, mas nas ferramentas de comunicação e de desenho e de troca de arquivos e informação que a gente usa para planejar esses projetos, né? Isso também é uma coisa que a tecnologia muda a maneira da gente conversar e talvez caiba aí entre nós uma discussão assim a respeito disso, a respeito de que sensibilidades humanas assim devem se sobressair alguma coisa mais fria e para a gente não se descuidar assim do que realmente importa no final das contas. Essa segunda casa, esse segundo projeto, desculpe, é uma casa, também ainda estamos no capítulo do concreto, é uma casa em Montevidéu, num condomínio que se chama Lagos. Essa aí eu acho que é um link bem interessante desse projeto do CREA, que é de 2012, esse projeto que já é de 2019, então já teve aí um amadurecimento de projeto do escritório, e também, assim, nós entendermos em que escalas e com que clientes a gente poderia, digamos, experimentar com a coisa da pré-fabricação e realmente levar a cabo ela de cima a baixo, que era o que a gente, por exemplo, talvez gostaria de ter feito na sede do CREA. Então, essa casa ela já toda a sua estrutura já é pré-fabricada, né? Então, as paredes portantes são pré-fabricadas, as lajes são pré-fabricadas, e diferente dos elementos pré-fabricados da sede do CREA, aqui a gente usa peças disponíveis na indústria. Então, os brises eles foram feitos todos sob medida. Aqui não, aqui a gente usa essas lajes PI, por exemplo, que são as lajes de cobertura, e os painéis laterais são padrões da indústria. Então, a gente está usando, né, não tá inventando nada sob medida aqui, e isso difere bastante porque informa muito o processo de projeto. Porque agora o desenho ele tem que, de certa forma,
ser pensado desde o início para algo que é padrão da indústria, né? Então, tu começa a buscar soluções e nisso encontra soluções criativas para como tu vai adaptando isso que está de fácil manuseio e de fácil acesso, né? E assim amplificando ainda mais todas aquelas vantagens que a gente já conhece da prefabricação, né? Da velocidade, da pouca sujeira no canteiro de obra, mas também gerando soluções arquitetônicas interessantes, que é o que mais importa no final das contas, não? Então, aqui nessa imagem dá para ver assim que todo o mobiliário que está nas laterais dessa casa foi pautado pela altura das vigas da laje pi, assim como há essas aberturas que também correm as duas fachadas que estão entre os vãos das lajes. Toda a modulação do projeto é conforme a modulação dessa laje específica produzida por essa fábrica específica, né? Então, ter feito o projeto com outra fábrica implicaria em ter feito um projeto diferente, né? Porque uma coisa está inexoravelmente ligada a uma outra. Então aqui mostra bem assim, didaticamente assim esse processinho de ir empilhando essas lajes pi, uma em sequência da outra, tá? Que estão apoiados sobre painéis maciços de concreto pré-fabricados nas duas empenas. Então, em termos de montagem, é um sistema extremamente simples, né? Não tem mistério assim, isso vai sendo recheado com os elementos mais finos. Nessa plantinha também mostra, nesse gifzinho, mostra o mesmo, a mesma sequência de montagem, com a planta que também não também segue uma lógica bastante assim sistêmica. Aqui umas vistas, fotografia aí do mobiliário da cozinha. Aí mostra bem essa relação assim, que esse vão grande que a laje pi permite cria essa espacialidade legal de tu ter a casa contínua de fachada da frente à fachada dos fundos. Ela está de frente a um lago que está dentro desse condomínio. Aqui nós estamos vendo a fachada da frente, que tem um portão, mas atrás de nós teríamos esse lago. Então tu cria uma continuidade assim visual e programática entre as duas fachadas. Aqui dá para ver super bem, assim, essa fachada dos fundos está relacionada a esse lago e essa natureza, não? Aqui algumas fotos da montagem, então aqui vocês já estão vendo as lajes sendo colocadas, né? Então é um processo também, como eu falei, muito simples, né? É preparado o canteiro de obras, é feita uma fundação em loco, são colocados os painéis laterais, que também são pré-fabricados, e aí vem sequencialmente, no caso dos fundos, que seria o lago, para frente, para o guindaste poder se movimentar, vai colocando em sequência cada uma das lajes. Só uma maquete que eu acho que está legal de mostrar, assim, porque ela foi feita após o fato, tá? Então, eu não posso dizer que ela é um corpo de prova ou que foi uma ferramenta de projeto, mas nós, assim, tivemos essa vontade de fazer ela em concreto, tá? Então nós montamos forminhas de concreto e concretamos as peças, ou seja, fizemos quase que uma coisa um pouco literal, assim, de construir uma maquete com o mesmo material da obra, mas eu acho que ficou super interessante, assim, e também ilustra de uma maneira bem evidente, né, o que é a estrutura aí, porque ela está, né, executada na maquete de concreto. Aqui é um gifzinho mostrando esse processo, feito lá no Uruguai, a montagem dessas forminhas, a concretagem, um processo bem divertido. Foto da fachada dos fundos, né, do pátio. E aqui, como a gente ilustrou isso que eu assim acabei de contar, em uma outra, aí um segundo livro dessa sequência, Ways of Prefabbing, que justamente conta essa história aqui. Então, a gente usou, em vez do artifício das escalas, como foi no CREA, a gente aqui preferiu falar do tempo, né? Então, entrar menos em como o concreto em si como tecnologia ocorre, mas sim como a montagem desses elementos ocorre e como ela é organizada no tempo e como ela é eficiente quando comparada, por exemplo, uma
construção tradicional, né? Então a gente chama de atos, digamos, que são essas páginas ou capítulos do livro, e tem uma linha do tempo que vai permeando esses gráficos e mostra em que escala de tempo a gente está, né? Então, como comentei, começa com 14 dias de preparo do canteiro, em que acontece a execução das fundações, a colocação das esperas para as empenas laterais, os painéis laterais. Aí, do dia 15 ao 19, começa, então, a colocação desses painéis laterais também pré-fabricados. Aí, já no 20º dia, já começa a colocação dos painéis superiores. Então, tem ali, né, no dia 20 do primeiro e do segundo, no dia 21 do terceiro e do quarto. É extremamente rápido esse processo. Aqui já vem a aplicação da consolidação das lajes, a cobertura, a execução do piso, a impermeabilização. Então, aqui a gente está ainda no dia... Já estamos ainda no dia 30 da obra, já está fazendo o acabamento final, digamos, das superfícies, as esquadrias, os módulos internos, que é basicamente a área molhada ali, que é também pré-fabricado, né, mas de light steel framing, que é um pouco mais maleável para poder fazer o projeto interno da casa, digamos assim, a colocação dos revestimentos internos finais, a montagem do mobiliário fixo e a colocação do mobiliário, o mobiliário solto e a ocupação da casa que acontece no dia 60. Então, são 2 meses, desde assim, de estar completos os painéis, as peças pré-fabricadas na fábrica, até a casa estar pronta e mobiliada, são 2 meses, né? Então, a velocidade é realmente impressionante, não? Aqui a gente já passa, então, para o aço, tá? Esse é o edifício Florida, é um edifício em Montevidéu, que tem como premissa inicial ser um estacionamento, mas nós, inclusive, não chamamos de estacionamento Florida, e sim de edifício Florida, porque, além de buscar conexões com a cidade, a gente também quis expandir um pouco esse programa por ser um edifício de uso, entre aspas, público-privado, né, um estacionamento, por que não pode servir alguma outra função para a cidade também, né? Para que desperdiçar, digamos assim, esse espaço, esse local que está no centro de Montevidéu, com um uso que talvez seja, né, não seja tão benéfico às pessoas ou à vida cotidiana urbana, né? Então é um lote de esquina. Aqui a gente vê uma aproximação dessa cobertura que depois eu vou mostrar, é um desses principais programas assim que a gente adicionou a questão do estacionamento, que é uma cobertura multinível que pode receber programas de uso público, que podem ocorrer eventos, tem esse pequeno pátio, tem um acesso à cobertura em si, então isso veio para agregar um pouco assim a um edifício que tradicionalmente poderia ser apenas um estacionamento, digamos assim. Não. Aqui já começa a mostrar a questão da tecnologia, também outra maquete que a gente fez, a gente gosta bastante do uso da maquete, assim, especialmente para ilustrar sistemas tecnológicos. Então aqui se usa esse plástico mais translúcido para ver agora a gente entra no campo do aço já começa a ser mais tectônico, né? Não é tão estereotômico. Então, essas transparências são diversos elementos, diversos comprimentos, conexões, né? Uma outra lógica construtiva, e eu acho que a maquete que ela ilustra bem por ser esse semi-transparente, tu consegue ver assim a complexidade de interconexões entre as diversas partes existem. Gosto muito dessa imagem aqui, que é uma imagem de drone do canteiro de preparação aliás, digamos, de colocação das peças. Então, isso aqui, como eu disse, é todo de pré-fabricação em aço e todos os componentes foram importados da China e vieram em mais de um navio em container, não? Então, uma das questões era onde depositar essas peças antes que elas fossem organizadas para ser construídas no canteiro final. Então, aqui já estão todas elas dispostas, né, com um certo sistema de organização, então dá para ver quase que o inteiro do edifício, né, desmontado, como se fosse um Lego, assim, depois de ter saído dos containers de transporte. Aqui é a mesma
o mesmo canteiro aí visto de um drone, várias fotos tirando. Aqui é um GIF, um gráfico, assim, mostrando, tentando ilustrar, assim, a complexidade desse sistema, no sentido de tu ter essa busca por todos os componentes serem pré-fabricados e parte de uma mesma lógica. Então, aí a gente vê vigas, pilares, conectores, tirantes, né? Tudo que envolve essa complexidade do edifício está aí disposta. Justamente pelo fato de o projeto ter sido pensado desde o início assim, e, portanto, ter sido desenhado e modelado assim, é a única coisa que nos permite ter um gráfico como esse, não é? Porque a gente tem, de fato, todos esses componentes, digamos, de certa forma, catalogados no modelo do projeto. Que mostra também aí um esquema girando aí só da estrutura. Aqui já fotos da obra, ou montagem, melhor dizendo. As plantas, assim, eu não vou me deter muito, mas como eu disse, assim, acho que o atrativo principal é essa cobertura que interage muito bem, assim, com a posição do edifício no centro, num lugar privilegiado, no centro de Montevidéu, né? Então não é um edifício que é apenas um estacionamento. Esses zooms, assim, mostram, né, o cuidado e o resultado, a gente espera positivo de se pensar também no desenho desses componentes, né? Então, as decisões não são feitas puramente pela tecnologia, mas sim também como a tecnologia vai interatuar com o resultado que a gente está buscando no projeto, né? Então, a gente usa a pré-fabricação se a pré-fabricação for benéfica àquele contexto, e quando usa com um nível, assim, digo exigência, mas de cuidado e de detalhismo muito grande, assim, com a questão do desenho também. Aí os espaços de estacionamento, com a infraestrutura é, exposta, como normalmente bastante didático, interessante de ver. A relação que tem com a cidade, que é muito intensa, cobertura. Bom, e aí chegamos então na madeira, que talvez seja assim a área de interesse que mais a gente teve a oportunidade de projetar dentro dessas linhas de pré-fabricação, e talvez seja a nossa, assim, não vou dizer preferida, mas é a que a gente vem pensando há mais tempo, não? E que talvez seja a que mais esteja, assim, na vanguarda do que se conversa hoje, porque a madeira como sistema industrializado, né? Assim, com a precisão da indústria, como o concreto e como o aço, já há muito tempo, ou já assim, já há bastantes décadas, produzido, é um fenômeno relativamente novo. É o que a gente chama de madeira engenheirada, né? Tecnologias como madeira laminada colada, CLT, essas tecnologias são relativamente recentes e estão ainda agora sendo usadas assim mais em países do norte do mundo, né, o Canadá, na Escandinávia, como tecnologia para massiva da construção civil mesmo, assim, já se podendo construir em altura, com edifícios que têm a estrutura completamente em madeira, justamente porque ela é produzida não mais de uma maneira, entre aspas, artesanal, mas sim de uma maneira industrializada mesmo, e que carrega com isso toda a eficiência que a indústria tem, né? Então isso sempre nos interessou como transformar a madeira de um material, digamos assim, que carrega uma nobreza por si só, pela sua natureza, até um material que ainda tem esse aspecto, mas que tem essa eficiência da industrialização, tá? Esse projeto, então, é parte da linha Minimod, que é também aí uma outra linha de investigação, talvez dentro do escritório, que é uma linha de casas pré-fabricadas para lugares remotos, né? Então, casas de campo, casas em lugares de difícil acesso, casas para lugares em que tem um contato intenso com a natureza. É um sistema modular pré-fabricado que usa o CLT, que é o Cross Laminated Timber, que é uma das tecnologias de madeira engenheirada. Quando
começou a ser desenvolvido o sistema, até só existia uma empresa aqui no Brasil que fabricava os painéis de CLT, e justamente o fato de se usar essa tecnologia pré-fabricada, nesse caso aqui não é tanto por uma questão assim de econômica ou de viabilidade, mas sim de ou sim de viabilidade, mas de você poder chegar com esses materiais em lugares remotos e principalmente ter uma construção que interfere o mínimo possível com a natureza, ou machuca o mínimo possível a natureza. E a pré-fabricação, pela sua limpeza, organização e precisão técnica, carrega isso com si. Então, esse é um projeto que vem sendo desenvolvido desde um protótipo 8, 7 anos atrás, e continua sendo se melhorando e crescendo com as diversas iterações que houver. Essa é uma dessas iterações que fica em Santa Catarina, na Serra Catarinense. Ela é faz parte da linha de modelos maiores da Minimod, que a gente chama de Retreat. Mais adiante vocês vão ver que a Minimod ela é levada quando ela é uma escala um pouco menor, ela pode ser transportada pronta, inteiramente, inclusive com os acabamentos finais da fábrica para o local. Nesse caso, como ela tem 98 metros quadrados, ela foi transportada em módulos e montada a partir desses módulos no local. Isso é uma maquete que ilustra a relação assim da casa com o terreno, com essa floresta que circunda. Ela está intimamente ligada a esse bosque, né? Está na serra, assim, um terreno que tem vista, mas está assim sendo abraçada por esse bosque. Era uma clareira assim até difícil de trabalhar, bastante apertada. Mas, assim, o sistema em si, né? Então, assim, não tem nada aqui que foi feito exclusivamente para esse lugar, e sim faz parte de um sistema que já existia, mas ele, por si só, se vê bem em situações assim, não? Em situações de convívio direto, delicado e profundo com a natureza, não? Aqui ilustra, então, essa ideia de modulação. Então, todo o sistema é pautado por um módulo de 3x3x3, ou seja, são cubos, tá? E os cubos são construídos de painéis CLT portantes, ou seja, não existe uma estrutura independente, e sim, os painéis, que são as paredes, são a própria estrutura portante, e esses cubos recebem cada um deles, ou esses módulos recebem cada um deles um programa, né? E, assim, com áreas bastante enxutas, justamente porque a gente está se referindo a essas áreas remotas em que o espaço é uma questão. Então, por exemplo, né, existe um módulo cozinha, existe um módulo banheiro, existe um módulo estar, e se pode combinar esses módulos de diversas possibilidades, e essa é apenas uma delas, né? Aqui é uma plantinha baixa, com duas faixas sociais de armazenamento e a faixa social. E aqui, então, esse processo de transporte. Então, aqui dá para ver que cada terço dessa planta que a gente acabou de ver veio já montado em cima de um caminhão e colocado lá no local. Então, esses terços foram afixados por uma equipe muito pequena de pessoas no todo que é a casa. Aqui as fotografias também do Leonardo Finotti aí mostrando já o produto final. A superfície do CLT é essa mesma que vocês estão vendo, né? O CLT ele é fabricado de madeira pinus aqui no Brasil, então ele tem esse aspecto que só ele, pelo seu tratamento e pelo seu processo industrializado, ele pode, sua superfície pode ficar exposta, assim, não há necessidade de aplicação de nenhum outro material sobre ele. Ele tem um tratamento, claro, bem mais intenso, químico, para a superfície externa, né, que garante que ele resista muito bem às intempéries e ao ataque de insetos e a outros problemas que a madeira tradicionalmente tem, mas ele tem esse acabamento que assim, a gente acha muito interessante e de uma qualidade muito grande, né? Então, ele é um material que realmente ele pode ser trabalhado como ele é.
Aqui só, então, eu gostaria de mostrar um videozinho, rapidamente, se eu já não estiver me estendendo muito de tempo, que nós fizemos na época em que ficou pronta essa casa, que eu acho que mostra, assim, de uma maneira divertida, assim, como são os espaços. Então, se eu ver se eu estou compartilhando o som aqui também. Sim, estou. Bom, a Minimod, assim como os outros projetos que eu mostrei aqui, também ganhou seu próprio livreto dessa linha Ways of Prefabbing. Vou passar mais rápido esse porque ele é mais imagético. A ideia aqui era não tanto aí falar da tecnologia do CLT, que a gente fala num outro livreto que vai vir na sequência agora, mas sim do processo de projeto em si. O que significa iterar tantas vezes em cima de um mesmo sistema que foi construído ao longo de tanto tempo por tantas mãos. Então, a gente pegou, assim, nossos HDs externos e servidores e coisas aqui, e fomos literalmente fazendo um processo de quase de arqueologia, assim, e olhando, né, protótipos, desenhos, estudos, croquis que foram feitos ao longo de várias tentativas, e muita tentativa e erro, diga-se de passagem. Isso é importante dizer, né? Porque deu certo agora, mas assim, não foi fácil. Mas para ilustrar assim como esse processo investigativo ele também é interessante assim e nesse caso assim um objeto tão pequeno pode ficar assim tanto tempo se pensando sobre ele, né? Então ali tem até umas informações, assim, por exemplo, entre 2019 e 2010, são 141 arquivos, 192 mega. Não, aí eu estou pulando algumas páginas aqui, mas mostrando, assim, softwares diferentes foram usados, pessoas diferentes se envolveram nesse projeto, muitas e muitas e muitas versões diferentes ou possibilidades diferentes foram feitas. Isso é um protótipo que foi desenvolvido pelo próprio escritório, que nessa época nem se usava o CLT ainda, como tecnologia. Ele foi construído de steel frame instalado aqui em Porto Alegre. Aqui é o processo de montagem desse protótipo. De novo, assim, é uma sequência quase que um pouco assim, sem tanta preocupação com a cronologia específica, né, mas mostrando isso, assim, mostrando quantas ferramentas, experimentos, tanto físicos quanto digitais, quanto intelectuais, foram se fazendo em cima desse mesmo tema, não? Inclusive aqui é legal, mostra o processo de montagem das unidades de Catuçaba, são no interior de São Paulo. Então mostra ali uma sequência de como os painéis são montados na fábrica por essa empresa que chama Crosslan, lá em Suzano, em São Paulo. Né, como é um processo inteiramente resolvido no chão de fábrica, não? Então ali dá para ver inclusive os módulos já com um revestimento final em madeira queimada, né? Então ele sai pronto da fábrica, é colocado na caçamba de um caminhão e vai para a paisagem, né? A gente
brinca, ou tem um pequeno slogan que é da fábrica para a paisagem. E então, seguindo assim no tema das casas em madeira, aqui então uma que vem após as mini-mods e foi um marco importante assim nessas investigações em pré-fabricação, porque a gente dá um pulo de escala aqui, né? A gente sai da cabana ou da casa pré-fabricada modular para transporte e entra num projeto aqui de 300 metros quadrados, em que já não mais assim está se pensando em módulos que vão prontos, mas sim um sistema pré-fabricado completo em que vai os painéis, vai os componentes e uma obra de uma escala maior é feita. E foi um desafio para nós fazer essa transição de escala. Esse projeto ficou pronto recentemente, em 2020, mas que a gente teve sucesso e também foi um momento assim de mesclar diversas tecnologias. Nós tínhamos bastante conhecimento com o CLT, que eu mencionei, mas essa casa ela mistura o CLT com o MLC, porque ela tem vãos maiores do que o CLT, como parede portante era capaz de receber, então tem que aí sim haver uma estrutura independente de MLC, que é madeira laminada colada, né? Então, uma casa na Serra de São Paulo, uma paisagem muito bonita, assim, também tem as mesmas características de ser um lugar remoto, um lugar com uma natureza bastante sensível, que nós não queríamos interferir. Então, portanto, a escolha do sistema em que todos os componentes que estão se vendo aí, desde os painéis de CLT, as vigas e os pilares de MLC, foram todos levados, né, foram produzidos em uma fábrica, engenheirados em uma fábrica, e levados e montados no local, né? O único elemento em loco aí é esse muro, que é assim, um gesto bem singelo, que é esse muro de pedra, que dá para se ver em plantação aqui também ali nas fotos, que está aí para regularizar o terreno e também servir de base de, né, recepção da casa. Ela, em termos de planta, ela tem uma lógica bem legível, assim, são dois núcleos, um mais íntimo e um mais social, que estão em simetria oposta um ao outro e conectados por essa grande varanda que cria esse interstício, assim, de uso mais dinâmico entre essas duas coisas e também, principalmente, abre a casa para natureza e para vista e para paisagem, que era o principal objetivo. Essa maquete dessa casa também, né? Assim, fizemos esse terreno, demonstramos assim numa escala grande, quase que todo o terreno, para mostrar principalmente essa relação da casa com a topografia, que cai muito esse terreno. A gente fez essa brincadeira aqui. Nós temos um módulo da Minimod que vocês viram ali antes, que agora serve de cozinha aqui do nosso escritório em Porto Alegre. Então, nós fotografamos, digamos, a maquete dentro do seu 1 para 1, né? Um módulo de CLT, que seria um módulo similar ao módulo dessa casa também, e a maquete dentro desse enquadre. Que a montagem também muito rápida, feita por uma equipe especializada, com poucas pessoas, quase que sem nenhum desperdício ou impacto ao sítio de obra, né? Porque não tendo que haver, né, o que a gente chama de obra molhada, né? Todas as problemas da obra, da construção tradicional, ela pode acarretar em sujeira, em danos assim a paisagens que talvez sejam mais delicadas. E por último, né, até para não, acho que eu já falei demais, essa capela que faz parte de um projeto maior que nós desenvolvemos, que é um hotel paisagem, se chama Sacromonte, em Maldonado, no Uruguai. É um hotel paisagem que tem uma vinícola e um vinhedo, né? E o escritório se envolveu desde aí da concepção do master plan para esse território de como as atividades do hotel poderiam estar dispostas no território, principalmente as cabanas, né? Um hotel com cabanas esparsas e distantes,
que recebem os hóspedes e alguns outros equipamentos que recebem outras atividades. Então, nós nos envolvemos desde a parte macro até a micro, mas eu vou falar especificamente de um desses objetos, que é uma capela. Esse lugar, Sacromonte, é um lugar que é considerado parte assim de uma peregrinação cristã. Então, já existia um local de culto lá, e como parte do projeto, então, se faz essa capela para receber essas pessoas. Aqui eu vou mostrar rapidamente a cabana em si, a cabine, né, que é parte desse projeto, mas não é sobre o que eu gostaria de mostrar agora. Isso aqui é essa sequência de objetos, da qual a capela é o mais da esquerda, que a gente apelida de amplificadores da paisagem, né? São objetos de escala maior ou menor que estão aí para amplificar a experiência de vivenciar a paisagem de alguma forma. Então, essa mais da direita é uma mesa que está num dos pontos mais altos do terreno, uma mesa comunitária gigante de CLT, para receber grandes eventos. Esse no meio é um caleidoscópio menor, e o da esquerda, então, é a capela, que ela está assim, nessa paisagem incrível, assim, de campo uruguaio. Aqui dá para ver os vinhedos, e ela foi construída principalmente de CLT. Não? Então, aqui a gente vê, ela é uma capela inteiramente pré-fabricada, com uma estrutura metálica e os painéis de CLT. Aqui dá para ver todos os componentes dela, inclusive a cruz ali, metálica. E ela é montada, né, da seguinte forma: tem essa base, é colocado esse piso, digamos assim, de chapa eletrofundida, e esses apoios cruzados, laterais, que ajudam a sustentar, então, uma sequência de painéis de CLT que formam a nave da capela, e eles têm esse desencontro, assim, no topo, que forma esse desenho mais delicado, assim, de permitir ainda um rasgo superior. Aqui as fotos da montagem. Então, esses painéis aqui não foram produzidos no Brasil, foram produzidos por uma empresa que chama Portilame, em Portugal. Eles foram importados de Portugal, trazidos de navio e levados até o local, içados e colocados já na estrutura metálica que já estava pronta para receber. Eu acho que aqui mostra bem essa relação com a paisagem, né? É um apetrecho, um equipamento um pouco não convencional, né? Uma capela, especialmente feito dessa forma, assim, mas eu acho que é bom como uma nota final, assim, de dois universos, e como é possível tu, né, encontrar uma maneira sensível de juntar essas duas coisas. Por um lado, tu tem uma coisa espiritual, né, é uma capela, o mais subjetivo possível, e por outro lado, tu tem a tecnologia e a industrialização, e aqui tu tem, né, um exemplo dessas duas coisas se encontrando, e ainda com a dimensão da natureza ou da paisagem e do contexto. E aí, por fim, aqui, esse na verdade, foi o primeiro dessa linha de livretos que nós fizemos. Esse aqui conta, então, usa a capela como um projeto para contar a história do CLT, ou seja, como ele é fabricado, como o pinus que é utilizado para fabricá-lo especificamente selecionado, né? Existe um processo de clonagem genética, seleção genética, tem cruzamento entre diversos, para que diversas características das árvores que sejam mais desejáveis prevaleçam. Aqui, então, vai ilustrando, né, dessa mesma forma, assim, desde a semente até capela, digamos assim, não? Então, como a coisa digital entra, então, quando esses troncos depois são cortados e levados para a indústria, existe, né, uma série de dispositivos digitais que escaneiam esses troncos para garantir que seus diâmetros e suas características superficiais estejam corretas. Depois há um monitoramento muito grande aí da execução das diversas camadas cruzadas do CLT. O controle
da elaboração, do corte, né, do CNC, de cada um desses painéis, a saída disso da fábrica, o transporte. Então, assim, isso volta um pouco assim para o que eu estava falando lá no início, assim, de haver essas diversas camadas de tecnologia e postas entre elas tem um elemento humano decisório aí, que eu acho que é onde a gente tem mais espaço para conversar, para levar isso para o lado de uma coisa que efetivamente sirva assim, as sensibilidades humanas das pessoas e não seja uma coisa né, fria e desconectada da realidade. Mas, de novo, assim, ilustrando aqui, já estamos, né, no navio, né, num container no navio, o drone que ajuda a monitorar esses sistemas de colocação. Então, aqui a gente está vendo como o painel foi içado, colocado nessa peça de metálica de suporte, a montagem final, os últimos elementos. E aí aqui uma sequência mais de fotografias desse processo. Ali desde as mudas do pinos, que a gente está vendo ali na imagem 1, né, o plantio, o corte, levar o tronco da madeira para a fábrica, o monitoramento preciso da transformação dessa madeira natural em uma madeira engenheirada, é um processo que carrega aí todas as qualidades da indústria, não? Por último, a montagem final do equipamento. Então tá, é isso, pessoal. Queria de novo agradecer aí a organização do evento, também o Oswaldo que está aqui me acompanhando, teve a paciência aí de acompanhar eu falando bastante, gravar. Queria deixar assim como pensamento final, assim, e reiterar que tudo que vocês viram, os livretos estão disponíveis online, eles podem ser visualizados online ou baixados em PDF ou impressos, podem ser usados em sala de aula ou para qualquer uso que for. É só acessar lá o site do mapa e através do site do mapa vocês acessam o site do INST, onde está disponível todo esse material, né? E como finalização, assim, espero que tenha contribuído para vocês. Eu acho que o que eu falei aqui é só uma parte, assim, dos interesses aqui do escritório, mas é uma parte que já vem, assim, desde o início, desde a incipiência da história do escritório, que é de pensar mais do que a tecnologia por si só, mas essa relação de como a gente pode usar a tecnologia, assim, atualizada, para fins mais sensíveis, fins mais humanos, e não deixar de lado né, o exercício que é talvez o fundamental do arquiteto de pensar a necessidade humana, né, acima de qualquer outra coisa, tá? Mas muito obrigado e me despeço então. Tchau, tchau.